Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de funções. Antes, porém, eu quero deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Valeu, gente? Vamos ver então a lei de formação de funções. Uma função, sempre que possível, pode ser representada através de uma lei de formação, ou seja, através de uma fórmula. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha a seguinte representação: f de x, isso aqui se lê f de x, é igual a x mais 3. Nesse caso, pessoal, o f de x está representando o y. F de x sempre vai valer o y. Então, a gente está falando que y igual a x mais 3. Ou seja, nós temos uma relação entre os valores de x e entre os valores de y. Exemplo. Como que a gente faz para trabalhar com essa função? Aqui você está vendo que f de x vale x mais 3. F de batatinha é igual a batatinha mais 3. F de chocolate é igual a chocolate mais 3. Você já deve ter percebido que tudo que eu coloco aqui, eu tenho que somar com 3. Então, por exemplo, f de 1 é igual a 1 mais 3. E quanto dá 1 mais 3, galera? 1 mais 3 costuma dar 4. Muito bem. Por conta disso, a gente viu que quando x vale 1, nesse caso, o y vai valer 4. E se for f de 2? F de 2 é igual a 2 mais 3, que vai dar 5. Então, quando o x valer 2, o y vai valer 5. E assim sucessivamente. A gente vai discutir melhor a construção de funções desse tipo quando a gente tiver a nossa aula de funções do primeiro grau. Essa foi só uma pincelada para você ter uma noção. Outros tipos de função. Aqui, pessoal, nós vamos mostrar as funções crescentes, decrescentes e as constantes. Uma função crescente é aquela que, conforme o valor do x vai crescendo, a função também vai crescendo. Então, nós temos aqui, nesse caso, uma função crescente. A função decrescente é aquela que, conforme o x aumenta, os valores de y relacionados vão diminuindo. Consequentemente, nós temos uma função decrescente. E a função constante, pessoal? A função constante é aquela que, não importa se o x vai aumentando ou diminuindo, não importa o valor de x, o valor da função é sempre o mesmo. Então, por isso, uma constante, uma retinha aqui, paralela ao eixo x. Beleza? Função par e função ímpar. Esse tipo de conceito, pessoal, complica a cabeça de muito vestibulando. A gente vai tentar colocar isso de uma maneira mais simples para vocês. A função par é aquela que apresenta simetria em relação ao eixo y. E a função ímpar é aquela que apresenta simetria em relação à origem, ou melhor, ao ponto 0, 0. Numa definição mais formal, nós temos uma função par quando f de x é igual a f de menos x. E a gente tem uma função ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Essas definições formais vão ficar mais claras quando a gente estudar novamente função par e ímpar em trigonometria, quando a gente estudar as funções trigonométricas. Por enquanto, eu vou preferir mostrar para vocês um aspecto mais intuitivo da função par e da função ímpar. Então você nota aqui que nós temos duas funções. A primeira é uma função par, a segunda é uma função ímpar. A primeira é par porque você percebe que nós temos o eixo y e essa metade aqui da função, até o eixo y, é simetricamente oposta a essa outra metade. Quando isso acontecer, quando nós tivermos duas metades que são simétricas em relação ao eixo y, nós vamos ter uma função par. A função ímpar ela é simétrica em relação à origem. Se eu pegar esse pedacinho aqui, rebater para baixo e rebater novamente para cá, o que acontece? A gente vai ter dois pedaços coincidentes. Por isso, ela vai ser uma função ímpar. Isso vai ficar mais claro para vocês no próximo quadro. Esse aqui, pessoal, é um caso de função par. Por que caso de função par? Porque existe uma simetria em relação ao eixo y. Se eu pegar essa metade em vermelho e espelhar para cima da metade branca, você vai ver que são coincidentes. Olha aqui, ó, as duas metades iguais. Vou puxar para cá para vocês verem melhor. Beleza? Então, por conta disso, a gente tem aqui no caso uma representação
de uma função par. Agora, olha como é a função ímpar. Vou pegar essa metade, vou espelhar aqui para baixo. Opa! Pronto. Aqui, pessoal, nós temos uma função ímpar. Por quê? Porque se eu pegar essa metade aqui de cima, espelhar para baixo, espelhei para baixo, e novamente espelhar para o lado, a gente vai ter duas partes coincidentes. Olha aqui, ó. Beleza, gente? Então tá aí para vocês mostrado de uma maneira mais fácil as diferenças entre uma função par e uma função ímpar. Ah, uma coisa importantíssima. Pode acontecer da gente não ter nem função par e nem função ímpar. Quando a função não for nem par nem ímpar, ou seja, quando ela não obedecer nenhuma dessas duas condições que a gente apresentou, a gente vai falar que a função não apresenta paridade. Beleza, gente? Valeu então!